Olá, meus amigos e amigas, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo aqui para o canal. E hoje eu quero comentar sobre o vídeo da menina Sofia, de 8 anos de idade. Ela que, ao ser entrevistada, alguém, não sei se é a mãe, não sei se é uma outra pessoa, só sei que é uma pessoa adulta, uma mulher. Então entrevista essa menina de 8 anos a respeito das crenças dela. Será que ela tem fé? Será que ela tem crença? O que ela acha de céu e inferno? E etc. E ela, muito inteligente, fala muito bem sobre o que ela pensa. Ela se declara ateia. Sim, senhor, sim, senhora. Uma menina de 8 anos, né? É admirável, é impactante. Por isso, eu quero convidar você a assistir esse vídeo, que está muito legal. Ela é muito inteligente, essa menina, e a gente vai prestar atenção nas palavras dela, nas respostas dela, que ela vai estar dando aí para esta mulher que está entrevistando ela. Tá certo? Olha, antes disso, quero pedir para você, se não for inscrito aqui, se inscreva, junte-se a nós aqui no canal Sem Religião. Acione o sininho das notificações e depois, se você gostar do conteúdo desse vídeo, comente, compartilhe, divulgue para outras pessoas e também deixe o like para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Então, Sofia, eu sei que você tem 8 anos, você é uma criança, e eu gostaria de fazer algumas perguntas pra você, e gostaria que você respondesse com toda sinceridade, ok? Tá. Você acredita em Deus? Tem alguma crença? Nunca tive uma crença. Eu não acredito em Deus, não acredito. Como que é a convivência, assim, com seus colegas na escola? Eles te respeitam? Respeitam a sua opinião? Bom, desde o dia que aconteceu toda aquela briga lá que contaram aquela cidade, um país que matavam pessoas que acreditavam em Deus, e aí eu disse, ainda bem que eu não acredito, eles começaram a me beliscar. Desde aquele dia ninguém me criticou mais e ninguém ficou brigando por causa dessas coisas. Quando a sua professora reza na sala de aula ou algo do tipo, você respeita? Eu respeito porque desde pequenininha as minhas professoras, a maioria lá da escola, elas acreditam em Deus. Então eu sempre rezei junto porque eu respeito. E eu não acho certo ficar criticando, tem que respeitar. Você acha que se um dia uma professora fosse fazer a oração e você se negasse a rezar junto com os colegas, você seria castigada por isso? Bom, eu não sei porque eu não faço ideia, porque eu não conheço muito as minhas professoras. Eu sei que elas acreditam em Deus, mas elas nunca fizeram de castigar por causa disso. Elas só falavam com a gente, não castigaram uma diretoria, essas coisas, mas eu não sei. Deixe-me ver. Se você não acredita em Deus, no que você acredita, então? Bom, eu acredito nos cientistas, e na ciência, e na física, né? Porque tudo faz sentido. Quando eu era pequenininho, eu assistia um programa chamado Física Divertida. Eu não vou ficar falando sobre esse programa, porque eu não tô fazendo propaganda aqui, tô fazendo uma entrevista, né? Eu via como as coisas davam sentido. Então, minha mãe me falou sobre Deus, porque eu perguntei o que era Deus. Ela me explicou a história e eu me toquei que na ciência tudo é possível, assim. Que aquela tempestade de poeira que criou o mundo pode ter sido verdade, né? Porque eu não acredito muito em magia. Desde pequenininha eu acreditava em magia, essas coisas. Mas quando eu soube de Deus, eu não acreditei. Você acha, então, que Deus é uma invenção, uma espécie de magia que as pessoas acreditam? Sim, como
a Fada do Dente, todos esses contos. Mas Deus é um conto maior, que não é só para crianças, também é para adultos. Mas eu não acredito porque eu acho que a ciência é mais possível do que magia. Bom, as religiões dizem que quando a pessoa morre, ela vai pro céu, enfim, para algum lugar, ou se ela fez coisas ruins, ela vai pro inferno. É. No que você acredita? O que acontece com a pessoa depois que ela morre? Bom, eu acho que a alma, que não existe muito essa alma, que a pessoa, qualquer coisa que tenha feito... Bom, o meu tio, ele morreu, né? Então, se ele está no céu, não sei, né? Porque não dá pra saber se ele tá no céu ou não. Mas eu acho que ele tá enterrado ainda lá, porque eu nem conheci meu tio e ele já morreu, né? Então eu acho que... Não sei se é verdade que as pessoas que morrem vão no céu ou no inferno, essas coisas. E que recado você daria para outras crianças que, como você, não acreditam em Deus? Bom, eu daria que sempre você não pode ficar ligando que as pessoas estão falando, porque essas pessoas não respeitam sua escolha. E isso é tipo um crime, né? É mais ou menos um crime isso. Então eu acho que elas devem ligar, assim, porque as pessoas podem só estar criticando você porque essas pessoas querem ver você bravo ou triste, assim. Tá certo. Muito obrigada, Sofia. De nada. Então, Sofia, eu sei que você tem 8 anos, você é uma criança, e eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, e gostaria que você respondesse com toda sinceridade, ok? Tá. Então tá aí, né, pessoal, você que assistiu o vídeo, é um vídeo muito interessante, uma entrevista que essa garota deu aí para uma pessoa, não sei exatamente quem era a pessoa que estava entrevistando, a menina Sofia, de 8 anos, na época, né, a época ela tinha 8 anos, esse vídeo tem mais ou menos uns 5 anos, foi mais ou menos no ano 2020, por aí, né? E a época ela tinha só 8 anos de idade. E aí você percebe o nível, a capacidade intelectual, como ela é inteligente. Será que ela tinha um ponto no ouvido ali? Será que tinha alguém por trás falando no ouvido dela através do ponto? Ou ela estava realmente sozinha? Estava falando espontaneamente? Ou ela decorou essa fala? Alguém com ela, treinou ela? O que você acha? Ou ela foi aí muito espontânea? Ela falou ao vivo mesmo, o que ela pensava, né? Coloque aí nos comentários desse vídeo. Eu destaquei algumas coisas que essa menina falou. Eu destaquei algumas coisas e eu quero comentar aqui. Eu quero abordar, eu quero falar sobre esses detalhes que eu destaquei na fala dela. Mas antes, né, meus amigos, eu quero dizer o seguinte, quero perguntar de você. Você acha certo falar de ateísmo para uma criança, para, digamos, os seus filhos, seus netos? Você acha certo? É correto? A gente que já é adulto, a gente que já é bastante experiente, tem muito conhecimento, ou até mesmo é um ateu comum, né? Não é um ateu assim militante, não é aquela pessoa que tem muito conhecimento e tal. Mas você acha que é certo falar sobre essas questões para crianças? O que você pensa sobre isso? Coloque aí nos comentários. Vamos fazer esse vídeo juntos, porque aqui o canal ele é democrático. Ele permite que as pessoas exponham as suas opiniões sobre os assuntos que nós trazemos aqui. Tem um texto na Bíblia, Provérbios 22:6. Esse texto é bem conhecido de todos, principalmente dos evangélicos, né? E também dos ateus que já vieram das religiões. 22:6 de Provérbios diz:
Deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia, para mim não falar nada que não está escrito, né? Olha aí, Provérbios 22:6 diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança, o menino, a menina, no caminho que deve andar, e ainda quando ele for velho, não se desviará desse caminho. É interessante que esse texto ele não define aqui qual é o caminho a que se deva ensinar para as crianças. E aí fica dependendo de cada um, né? Cabe aí uma interpretação. Se você é um religioso evangélico, é claro, você vai ensinar as doutrinas da fé cristã, não é mesmo? Se você é um católico, um espírita, se você é um kardecista, se você é uma pessoa de religião de matriz africana, você vai ensinar aquilo que compõe a sua religião, aquilo que você crê, aquilo que você pratica, né? E para quem é ateu, claro, o ateu ele não vai se basear nesse texto de Provérbios 22:6, que não interessa para o ateu. Ateu não vai ter nenhuma, não vai aceitar nenhuma orientação da Bíblia. Para um ateu, a Bíblia é um livro que só serve para se auto-refutar, não é? O ateu ele só usa a Bíblia para refutá-la, né? Para mostrar para o crente, para o religioso, o que tem no seu conteúdo. Mas o ateu, ele realmente fica nessa obrigação. É certo para o ateu falar de ateísmo, falar das religiões, falar sobre o Deus, por exemplo, o Deus judaico-cristão, para os seus filhos, para seus bebês, né? São crianças ali, 5, 6, 7 anos, 8 anos, como é o caso dessa menina. E aí? Você acha que está certo um ateu falar sobre as religiões, sobre crenças, sobre os deuses? Coloca aí nos comentários para nós. Eu particularmente, a minha opinião, acho que uma criança ela deve viver intensamente a sua infância, livre de qualquer influência, de qualquer filosofia, de qualquer ideia. Claro, os pais vão conduzindo os seus filhos, no caso um ateu, se o casal é ateu, o pai e a mãe são ateus, né? Eu acho que é mais conveniente fazer com que essa criança caminhe, ela desenvolva a sua infância, a sua adolescência, sem o mínimo de ficar, né, falando sobre essas coisas. É o que eu penso. Mas se você também é um ateu e quer instruir seus filhos, já desde os primeiros passos, a não acreditar em deuses, a não se tornar um religioso, aí eu também não estabeleço aqui nenhuma regra, porque o ateísmo não tem crenças, dogmas, doutrinas ou regras. O ateísmo é uma filosofia espontânea, é uma mentalidade racional. E aí cabe a cada um pensar bem o que deve fazer quanto à educação, à formação moral, à formação dos seus filhos. E nesse caso da menina Sofia, essa do vídeo, você acha que seus pais lhe ensinavam alguma coisa? Ela falou muito bem, achei ela super inteligente, muito evoluída, viu? Muito inteligente. Certo que nem tudo que ela falou nesse vídeo, nessa entrevista, ela já tem assim convicção, né? Ela ainda não tem uma plena convicção. Claro, até porque precisa de tempo, precisa estudar bastante, precisa ter um conhecimento, né? E ela não tem idade para tudo isso. A entrevistadora perguntou a ela inicialmente, dizendo o seguinte: você acredita em Deus?
tem alguma crença? Aí, nessa primeira pergunta, eu já acho uma coisa sem o menor sentido, né? Porque um ateu não tem crenças, ateu já diz tudo. Ele não tem opção por nenhuma religião, ele é um descrente, é uma pessoa incrédula, ele não tem fé nenhuma em nenhuma divindade. Nenhuma religião para ele faz sentido, nenhuma religião, né? Não é somente a religião A, que o ateu não é crente nas suas divindades, nas suas doutrinas. É todas as religiões. Todas as religiões ficam fora do alcance do respeito, digamos assim, respeito como crente, né? Como alguém que nutre, que alimenta alguma fé nas divindades das religiões, né? Então, uma pergunta sem sentido. E achei assim que fazer uma pergunta desse peso, né, desse porte para uma criança é muito pesado. Eu acho que foi muito pesada a entrevista esses questionamentos para essa menina. A segunda pergunta foi o seguinte: se você não acredita em Deus, no que você acredita então? Exatamente essa pergunta, ela é comum para quem não tem conhecimento nenhum sobre a definição do que é ateísmo e do que é ser um ateu. Quem não tem conhecimento, quem não tem ciência do que é o ateísmo, do que é ser um ateu, faz esse tipo de pergunta. Então quer dizer que você não acredita em Deus, né? Então no que você acredita? O ateu, para ficar bem claro, ele é uma pessoa desprovido de crenças. Ele é uma pessoa que ele não acredita em nenhuma divindade. Já disse momentos atrás e volto a dizer de novo. O ateu é isso. Não é nada mais do que isso. E não é uma pessoa pervertida, não é uma pessoa imoral, indecente. Ele não é uma pessoa perigosa para a sua sociedade. Não é isso. O fato de você não ser um crente, não ter fé em algum Deus, não lhe torna perverso, perigoso, malvado, ruim, ímpio, né? Não, de jeito nenhum. Mas também ninguém é obrigado a ter fé em alguma coisa. Ninguém é obrigado, pois todos somos livres e as leis da nossa Constituição brasileira, pelo menos, dá esse direito, já que o país é laico, pelo menos no papel. O país é laico, então a pessoa tem a liberdade para ser o que quiser. Ela pode ser crente nas religiões judaico-cristã, ela pode ser uma candomblessista, um bandista, ela pode ter qualquer outra religião, não é? Mas ela também é livre para expressar a sua incredulidade, a sua descrença em qualquer religião, em qualquer divindade. E a menina Sofia disse que ela não acredita em Deus, né? Não acredita em Deus, claro, e que ela era ateia. Isso é muito bom, a menina ter firmeza assim, né? Eu espero que ela cresça mesmo assim, né? E que ela venha a ser uma pessoa racional e madura nisso mesmo, né? E aí, um outro questionamento foi o seguinte: então Deus é um tipo de magia? Né? Deus é um tipo de magia? Isso foi perguntado para ela, né? Ela disse sim, como todos os outros contos de fadas, né? Como a Fada do Dente, Branca de Neve e Sete Anões e tantos outros, né? Claro, ela não citou, mas deu para entender que ela abrangiu a todos. Ela disse: Deus é um tipo de conto de fadas, né? Que é igual a todos os outros contos que as crianças assistem, né? Que todos nós já em algum momento assistimos, né? Na nossa infância, na nossa adolescência, né? Então, só que ela foi mais além, né? Ela foi mais além. Ela disse: mas Deus é um conto maior. Ele é maior do que todos os demais contos, né? Ele é um conto maior. Não é só para crianças. Veja a inteligência dela, né?
Deus não é um conto apenas para a criança, mas sim para os adultos que têm uma mentalidade de criança, né? Vamos combinar que o adulto que acredita em Deus, ele é um adulto com mentalidade de criança. E eu digo por quê? Porque tudo que se fala de Deus não se confirma. Tudo que a Bíblia diz que Deus é e que Deus faz não se confirma na real, né? Na realidade, não se confirma. Então, acreditar em Deus é igualmente acreditar em Papai Noel, em mulas sem cabeça, em Saci Pererê e tantas outras crenças folclóricas, né? E muitas crenças folclóricas e crenças de outras religiões também, porque não é somente a religião cristã, a religião judaica e cristã que tem um único Deus, né? Muitas outras religiões têm seus deuses também, seus livros sagrados, suas crenças, suas superstições, seus dogmas e suas doutrinas. Então, com relação à questão de criar uma criança no lar, seja ele religioso ou ateu, eu sou da seguinte opinião: é deixar que a criança viva intensamente a sua infância e não seja influenciada, né? Não seja empurrada para qualquer tipo de conceito, né? Tipo, se você é um religioso, deixe seu filho crescer. Embora a Bíblia, porque aí o religioso vai querer obedecer a Bíblia, mas ele não obedece 100%, ele obedece só convenientemente. Então, o certo é deixar que a criança cresça, desenvolva, alcance uma mentalidade. Aí, essa pessoa, que agora já não é mais uma criança, já é um adulto, ela venha a se decidir se ela quer ser uma religiosa ou se quer ser uma ateia, ou até mesmo de outras vertentes religiosas. Isso, para mim, é o mais correto. É o mais correto. E agora, como a gente vive num país que é de maioria religiosa e principalmente da fé cristã evangélica, como a gente vive nesse mundo, nesse Brasil que é infestado por crentes, aí fica difícil, porque se você não proteger a mente do seu filho, lá na escola vai ter alguém que vai começar a doutrinar seu filho. Então é preciso que você tome iniciativas e comece ali nos primeiros passos, no momento em que o menino já começar a entender um pouco, você começar a orientá-lo, pelo menos para que ele venha se defender, né? Se defender. Por exemplo, eu tenho um bebê, um netinho, eu estou aqui com ele, o Emanuel. Até agora ele não falou nada de Deus, né? Porque ele ainda não fala, está começando a balbuciar as primeiras palavras. Mas daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, ele vai estar com 8 anos. E eu, nesse decorrer, vou deixar ele à vontade. Ele só vai ouvir alguma coisa sobre Deus e sobre ateísmo, porque ele vai estar presente comigo, né? Vai estar sempre por perto. Quando eu estiver gravando meus vídeos aqui para o canal, se daqui até lá eu tiver vida, né? Estiver vivo aqui, presente, né? Então ele vai ouvir. E aí ele pode me questionar, ele pode me fazer uma pergunta e tal. E aí eu vou começar a falar. Mas assim, eu de pronto mesmo para chegar na cabeça dele, fazer, né, aquela lavagem, para dizer, olha, não vá para a igreja, não aceite, não seja assim, porque não existe Deus, porque isso, porque aquilo. Eu não acho certo, e eu não vou fazer isso. Vou deixar ele viver a infância dele na sua plenitude. Aquilo que puder fazer para que ele venha
ser uma criança saudável, isso eu vou fazer. Tá certo, pessoal? Então, aí nós vimos esse vídeo aí, uma menina muito inteligente. E agora você pode comentar e compartilhar, deixe seu like, tá bom?